Você sentiu aquele arrepio na espinha quando seu nome ecoou em um espaço sagrado? Sagitário, enquanto você caminhava distraído pelos corredores do seu próprio destino, forças ancestrais conspiravam nos bastidores cósmicos, sussurrando seu nome em reuniões celestiais onde apenas os escolhidos são mencionados. As flechas do arqueiro cósmico não são disparadas ao acaso. Elas seguem o mapa estelar da sua alma, traçado muito antes do seu primeiro suspiro neste plano. Agora, neste exato momento entre batidas do seu coração, algo se deslocou no tecido do seu destino. A pergunta não é se você está pronto, mas se conseguirá reconhecer o chamado quando ele vier vestido de coincidência. Entre os véus tênues que separam os mundos, seu nome vibrou com uma frequência que alterou a trama do seu caminho. Sagitário, você que carrega o fogo transmutador nas veias, já notou como certas portas começaram a se abrir sem que você sequer as tocasse? Como certos olhares agora se voltam para você, como se enxergassem algo que nem você mesmo consegue ver no espelho. Há uma marca invisível na sua testa agora, um selo espiritual que foi impresso quando seu nome foi pronunciado naquele momento crucial. Os anjos guardiões das encruzilhadas cósmicas reorganizaram sua trilha, e o que antes parecia distante agora se aproxima com a velocidade de uma estrela cadente, cortando a escuridão da sua dúvida. A verdade é que seu espírito sagitariano sempre soube, nas profundezas da sua intuição selvagem, que você não pertence à mediocridade do comum. Você nasceu para cavalgar entre mundos, para traduzir verdades etéreas em linguagem terrena. Mas algo estava bloqueando esse fluxo, uma sombra antiga que se alimentava da sua hesitação. Quando seu nome foi pronunciado naquele momento, você sabe exatamente qual momento, mesmo que finja não lembrar, as correntes que prendiam seus dons foram rompidas. Agora, a pergunta que paira no ar como incenso sagrado é: você terá coragem de aceitar a expansão que se abre diante de você, ou continuará se escondendo atrás das limitações que já não são mais suas? Há um relógio cósmico que marca o tempo da sua alma, Sagitário, e seus ponteiros acabam de alinhar-se com a constelação da sua verdadeira essência. Enquanto você dormia, enquanto você se distraía com as ilusões do cotidiano, seu nome foi escrito no livro dos que serão transformados. Não é coincidência que certas pessoas tenham saído da sua vida recentemente, nem que outras tenham surgido trazendo mensagens cifradas que fazem seu coração acelerar. As sincronicidades que você tem experimentado são apenas o prelúdio de uma sinfonia cósmica que começa a tocar exclusivamente para você. Sente esse chamado, essa inquietação que não te deixa dormir à noite? É o eco do seu nome sendo pronunciado naquele momento crucial, reverberando através das dimensões até alcançar sua consciência desperta. O véu entre os mundos está mais fino para você agora, Sagitário. Símbolos aparecem onde antes havia apenas objetos comuns. Sonhos carregam mensagens que parecem escritas em uma língua que só sua alma compreende. Seu nome foi dito, não por acaso, não por engano, mas por decreto divino, em um conselho de seres que observam sua jornada há mais tempo do que você pode imaginar. A flecha do seu signo sempre apontou para o horizonte, mas agora ela se volta para o céu, indicando uma ascensão que poucos experimentarão nesta vida. A questão não é se você está pronto para esta mudança, mas se você reconhecerá a magnitude do que está sendo oferecido antes que a janela cósmica se feche. Porque quando seu nome foi pronunciado naquele momento importante, um contrato espiritual foi selado, e agora tudo muda. A questão é: você mudará com o destino que te chama, ou resistirá até que as forças cósmicas precisem intervir de forma mais dramática? Sagitário, vamos cortar o papo furado. Seu nome foi dito em um momento importante, sim, mas não por alguma entidade cósmica distante. Foi dito por aquela parte de você que sempre soube a verdade. Aquela voz interna que você tem ignorado há anos finalmente conseguiu seu momento de atenção. E sabe o que ela disse? Ela disse seu nome, olhou nos seus olhos e perguntou: até quando vai continuar fingindo ser menor do que é? Foi um momento íntimo, quase violento na sua honestidade. Você sentiu como um soco no estômago, não foi? Como se alguém tivesse ligado todas as luzes de uma vez em um quarto escuro onde você se escondia. O que está mudando não é o universo ao seu redor, é sua disposição para encarar sua própria luz. Aquela sensação de que algo está diferente é apenas você finalmente tirando as vendas que você mesmo colocou.
Sagitário, você passou tanto tempo tentando se encaixar em espaços pequenos demais para seu espírito que quase esqueceu como é respirar sem restrições. Aqueles sonhos que você guardou na gaveta, aquelas verdades que você calou para não incomodar os outros, eles estão todos voltando agora, não como fantasmas, mas como partes vivas de quem você realmente é. As coincidências que têm cruzado seu caminho não são sinais místicos, são consequências naturais de você finalmente prestar atenção. É como quando você aprende uma palavra nova e de repente começa a vê-la em todo lugar. Ela sempre esteve lá, mas agora seus olhos sabem o que procurar. As portas não estão se abrindo magicamente. Você simplesmente parou de olhar apenas para as paredes. Seu nome sendo dito naquele momento importante foi apenas o estalo que você precisava para acordar de um sono que já durava tempo demais. Tem algo de selvagem em você, Sagitário, que nenhuma convenção social conseguiu domar completamente. É esse lado que agora bate na porta da sua consciência, recusando-se a ser ignorado por mais um dia. Não estamos falando de rebeldia adolescente ou de impulsos destrutivos. Estamos falando daquela autenticidade crua que faz os outros se sentirem simultaneamente desconfortáveis e fascinados na sua presença. Lembra daquelas vezes em que você disse exatamente o que pensava, sem filtros, e o silêncio que se seguiu parecia carregado de eletricidade. Foi seu verdadeiro eu vazando pelas rachaduras da máscara social. O tarô não precisa te dizer o que você já sabe nas entranhas, que está cansado de viver pela metade. A carta do louco não representa sua imprudência, mas sua coragem de saltar sem garantias. Você sempre soube que segurança é uma ilusão vendida para manter as pessoas obedientes e previsíveis. Seu espírito sempre reconheceu que o verdadeiro risco é nunca arriscar, que a verdadeira queda é permanecer parado quando tudo dentro de você grita para se mover. Aquela inquietação que te acompanha não é um defeito a ser corrigido, é uma bússola apontando para a sua verdade. Pessoas ao seu redor estão notando a mudança, mesmo que não consigam nomear o que é diferente. Alguns se aproximam mais, atraídos pela sua nova frequência, outros se afastam, incomodados por um brilho que expõe suas próprias sombras. Deixe-os ir. Cada pessoa que sai da sua vida após seu nome ter sido dito, está apenas confirmando que pertencia a uma versão sua que não existe mais. Você não está perdendo nada, está se livrando de pesos que nem sabia que carregava. As novas conexões que surgem agora não são coincidências cósmicas, são reconhecimentos entre almas que vibram na mesma frequência da verdade. Existe uma história que você conta sobre si mesmo, Sagitário. Uma narrativa cuidadosamente construída ao longo dos anos para explicar suas escolhas, seus fracassos, seus medos. É uma história convincente, com vilões e heróis, obstáculos e lições, mas não é a verdade completa. Quando seu nome foi dito naquele momento crucial, as primeiras rachaduras apareceram nessa história. Como um espelho quebrado que revela o que está por trás do reflexo, você começou a vislumbrar uma versão mais autêntica da sua jornada. Não é confortável, é? Ver que algumas das limitações que você atribuiu ao mundo foram, na verdade, muros que você mesmo construiu. O fogo que sempre queimou dentro de você não é apenas uma metáfora bonita, é uma força real, tangível que agora se recusa a ser contida. Aquele calor que sobe pelo seu peito quando você pensa em possibilidades, aquela energia que parece vibrar nas suas mãos quando você fala sobre o que realmente importa. Isso é seu elemento natural, tentando romper anos de repressão. Você foi ensinado a controlar esse fogo, a diminuí-lo para não incomodar os outros. Mas fogo controlado demais vira apenas uma luz fraca, incapaz de transformar ou purificar qualquer coisa. Seu nome sendo pronunciado foi o vento que soprou as brasas adormecidas. A verdade que poucos têm coragem de encarar é que transformação dói. Não é um processo romântico de borboletas emergindo graciosamente de casulos, é pele sendo rasgada, estruturas sendo quebradas,
reveladas, identidades sendo dissolvidas. Você está no meio desse processo agora, sentindo cada parte dele. Aqueles momentos de desorientação, aquela sensação de não saber mais quem você é ou o que quer, não são sinais de que algo está errado. São evidências de que algo finalmente está certo. Você está desaprendendo quem te disseram que deveria ser para lembrar quem você realmente é. E isso, Sagitário, é a maior revolução que um ser humano pode fazer. As cartas não mentem, Sagitário, mas as pessoas mentem para si mesmas o tempo todo. Você tem sido mestre nessa arte. A arte de se convencer de que Mena não é hora, de que Mena precisa de mais preparo, de que Mena as condições não são ideais. Enquanto isso, a vida passa e aquele propósito que pulsa dentro de você continua esperando nos bastidores. Seu nome sendo dito naquele momento importante foi um ultimato do seu próprio espírito. Não há mais tempo para ensaios. O show precisa começar agora, com as imperfeições, com os medos, com as dúvidas, porque a única perfeição real está na coragem de começar mesmo sabendo que você vai tropeçar. Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria que você está começando a entender na pele. Conhecimento é acumular informações, sabedoria é deixar que essas informações transformem quem você é. Você tem buscado conhecimento como quem coleciona troféus, impressionantes na estante, mas sem uso real no dia a dia. Agora, algo mudou. As palavras que você lê parecem saltar da página diretamente para seu sangue. As conversas não são mais apenas trocas de opiniões, mas encontros que deixam marcas na sua alma. É como se você finalmente tivesse aprendido a digerir experiências em vez de apenas consumi-las. O imperador do tarô não representa a autoridade externa, mas o momento em que você assume o trono da sua própria vida. Aquela sensação crescente de que ninguém virá te salvar, de que as respostas que você busca não estão em nenhum guru ou livro sagrado, mas no silêncio do seu próprio coração. É o chamado para sua coroação. Você está deixando de ser súdito das expectativas alheias para se tornar soberano do seu próprio destino. E como todo bom governante, sua primeira tarefa é fazer um inventário honesto do reino, reconhecer o que está florescendo e o que está em ruínas, o que deve ser nutrido e o que precisa ser demolido para dar lugar ao novo. Tem uma pergunta que você evita fazer a si mesmo, Sagitário, porque teme a resposta. Não é o que quero fazer da vida ou como posso ser feliz. Essas são perguntas superficiais que você usa para distrair a mente. A verdadeira pergunta, aquela que faz seu coração acelerar quando se aproxima dela, é: e se tudo o que me disseram sobre mim mesmo for mentira? Seu nome sendo pronunciado naquele momento crucial foi essa pergunta, finalmente ganhando voz, ecoando pelos corredores da sua consciência, exigindo ser respondida. Não com palavras ou teorias, mas com ações que desafiam os limites do que você acreditava ser possível. A sacerdotisa não guarda segredos místicos além do seu alcance. Ela guarda verdades que você já conhece, mas escolheu esquecer para sobreviver em um mundo que premia a conformidade. Aquela intuição que você frequentemente ignora em favor da lógica, aquele conhecimento visceral que contradiz o que os especialistas dizem, aquela certeza silenciosa que surge do centro do seu ser sem explicação racional. São todos fragmentos da sua própria sabedoria interior, tentando se comunicar através do ruído da mente condicionada. O véu não está entre você e algum conhecimento esotérico, está entre você e sua própria verdade. Existe uma diferença entre solidão e solitude que você está aprendendo agora. Solidão é o vazio que você sente quando tenta preencher seu valor com validação externa. Solitude é a plenitude que você experimenta quando finalmente se torna suficiente para si mesmo. Aqueles momentos de paz inexplicável que às vezes te surpreendem, mesmo em circunstâncias difíceis, são vislumbres do que está por vir, um estado de ser onde sua completude não depende de nada nem ninguém fora de você. Não é isolamento, é liberdade. A liberdade de escolher conexões por amor e afinidade, não por medo ou carência. Seu nome foi dito porque você está pronto para essa liberdade, mesmo que ela assuste.
A verdade sobre você, Sagitário, é muito mais selvagem e indomável do que a versão domesticada que você apresenta ao mundo. Há um fogo ancestral correndo nas suas veias que não pode ser contido em cargos, títulos ou papéis sociais. Quando seu nome foi pronunciado naquele momento decisivo, esse fogo começou a queimar as cordas invisíveis que te mantinham preso a uma vida pequena demais para seu espírito. Você sente essa queimação, não sente? Aquele desconforto crescente com rotinas que antes pareciam aceitáveis, aquela impaciência com conversas superficiais, aquela urgência de arrancar máscaras suas e dos outros. O sol não representa sucesso ou reconhecimento externo. Representa o momento em que você para de buscar luz fora e reconhece que sempre foi a fonte do seu próprio brilho. Aquela clareza repentina que às vezes te atinge como um raio, aquela certeza absoluta que surge do nada sobre decisões importantes, aquela capacidade de ver através de ilusões que antes te enganavam facilmente. São manifestações da sua luz interior finalmente rompendo as nuvens de dúvida e condicionamento. Você não está ficando mais sábio, está lembrando da sabedoria que sempre esteve aí, esperando que você tivesse coragem de reivindicá-la. Existe um tipo de magia que não tem nada a ver com rituais ou encantamentos. É a magia da autenticidade absoluta, da coragem de ser exatamente quem você é, sem desculpas ou explicações. Quando você opera nesse nível de verdade, a realidade parece se reorganizar ao seu redor. Não porque forças místicas estejam intervindo, mas porque você finalmente parou de lutar contra a corrente da sua própria natureza. Aquela sensação de que as coisas estão fluindo com mais facilidade, de que as sincronicidades se multiplicam, de que as pessoas certas aparecem no momento certo, é o resultado natural de viver alinhado com sua essência. Seu nome foi dito porque chegou a hora de abandonar a luta e permitir que o rio da vida te carregue para onde você sempre deveria estar. Há uma diferença crucial entre destino e propósito que muitos confundem, Sagitário. Destino é o que acontece com você. Propósito é o que você faz com o que acontece. Quando seu nome foi pronunciado naquele momento importante, não foi seu destino que mudou, foi sua capacidade de reconhecer e abraçar seu propósito. Aquela sensação de clareza que ocasionalmente te inunda, como se uma névoa tivesse se dissipado, revelando uma paisagem nítida, é você finalmente enxergando, além dos acontecimentos aleatórios da vida, para perceber o fio condutor que sempre esteve lá, conectando experiências aparentemente desconexas em uma narrativa coerente. A estrela não representa esperança vaga ou otimismo ingênuo. Representa o momento em que você encontra significado no sofrimento, propósito na dor, direção no caos. Aquela paz inexplicável que às vezes te envolve mesmo nos momentos mais difíceis, aquela certeza silenciosa de que tudo está se desenrolando exatamente como deveria, mesmo quando parece errado pelos padrões convencionais, são vislumbres da sua conexão com algo maior que transcende as limitações da percepção humana. Não é fé cega, é confiança baseada em uma compreensão profunda de que você é parte de um padrão maior que só pode ser percebido quando você dá um passo para trás. A verdade que poucos têm coragem de aceitar é que liberdade não vem de fazer o que você quer, mas de querer o que você faz. É a diferença entre ser escravo dos seus desejos e ser mestre das suas escolhas. Você está no limiar dessa compreensão agora. Aquela sensação de que suas prioridades estão mudando, de que coisas que antes pareciam importantes agora parecem triviais, de que valores que você herdou de outros estão sendo substituídos por valores que ressoam verdadeiramente com sua essência. É o resultado direto do seu nome ter sido reconhecido por aquela parte de você que sempre soube quem você realmente é. Não é uma transformação, é um retorno ao lar. Existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho, Sagitário, e você está finalmente cruzando essa linha. Por anos, você acumulou conhecimento, teorias, filosofias, falou sobre transformação, sobre autenticidade, sobre propósito. Mas falar sobre nadar não molha o corpo. Seu nome sendo pronunciado naquele momento decisivo foi o empurrão que você precisava para sair da margem e mergulhar nas águas profundas da experiência direta. Não
Não é confortável, é? Sentir em vez de apenas pensar, viver em vez de apenas observar, arriscar em vez de apenas calcular. A justiça não representa equilíbrio externo ou karma. Representa o momento em que você para de mentir para si mesmo. Aquela sensação incômoda de que certas partes da sua vida não estão alinhadas com seus valores mais profundos. Aquele desconforto crescente com contradições que antes você conseguia ignorar facilmente. Aquela necessidade urgente de integrar todas as facetas do seu ser em um todo coerente. São manifestações da sua integridade interior, finalmente exigindo ser honrada. Não é punição, é alinhamento. É seu ser recusando-se a continuar fragmentado apenas para acomodar expectativas externas ou medos internos. A verdade sobre transformação que ninguém conta é que ela raramente é grandiosa ou dramática. É uma série de pequenas escolhas diárias que, somadas, criam uma vida completamente diferente. Aquela sensação de que algo fundamental está mudando, mesmo quando externamente tudo parece igual, é o resultado dessas escolhas acumulando-se silenciosamente abaixo da superfície. Como água que parece calma por cima, mas tem correntes poderosas nas profundezas. Seu nome foi dito porque você finalmente está pronto para fazer essas escolhas conscientemente, para assumir a responsabilidade pelo rio da sua vida, em vez de apenas ser carregado pela correnteza. Não é sobre controle, é sobre intenção. Há uma pergunta que o tarô nunca responde diretamente, Sagitário, porque a resposta só pode vir de dentro. Quem serei quando abandonar tudo que pensei que era? Seu nome sendo pronunciado naquele momento crucial, foi essa pergunta emergindo das profundezas do seu ser, exigindo não uma resposta, mas uma vivência. É o convite para uma morte simbólica, não do seu corpo, mas das identidades limitantes que você confundiu com seu verdadeiro eu. Aquela vertigem que às vezes te atinge quando contempla mudanças profundas, aquele medo do vazio que parece esperar do outro lado das transformações, são reações naturais do ego tentando preservar sua existência. O mundo não representa conquista ou conclusão. Representa o momento em que você percebe que não há destino final, apenas jornada contínua. Aquela sensação paradoxal de completude e abertura que ocasionalmente te visita. Aquela compreensão de que cada fim é um novo começo. Aquela percepção de que os ciclos da vida não são lineares, mas espirais que revisitam temas em níveis cada vez mais profundos. São vislumbres da sua consciência expandindo além das limitações do tempo linear. Não é sobre chegar, é sobre tornar-se. É a diferença entre buscar algo fora e desdobrar o que já existe dentro. A verdade que os antigos conheciam e que nossa cultura esqueceu é que transformação não é algo que você faz, mas algo que acontece através de você quando você remove os obstáculos. Como água que naturalmente encontra seu caminho quando as pedras são retiradas. Aquela sensação de que algo está se movendo através de você, de que mudanças estão acontecendo quase por conta própria quando você simplesmente para de resistir, de que sua vida está se reorganizando em padrões mais harmoniosos sem esforço consciente, é o fluxo natural do seu ser finalmente liberado dos bloqueios que você mesmo criou. Seu nome foi dito porque você está pronto para essa rendição, não por fraqueza, mas por sabedoria. A sabedoria de saber quando parar de lutar contra a sua própria natureza. A ironia da sua jornada, Sagitário, é que você passou anos buscando respostas fora, apenas para descobrir que as perguntas estavam erradas desde o início. Não se trata de como encontrar seu propósito ou como manifestar abundância. Essas são distrações que mantêm você olhando na direção errada. A verdadeira questão, aquela que seu nome sendo pronunciado naquele momento decisivo, finalmente trouxe à tona, é muito mais simples e muito mais desafiadora. O que está impedindo você de viver plenamente agora? Não em algum futuro hipotético quando todas as condições forem perfeitas, mas neste exato momento, com tudo que você já é e já tem. O louco não representa imprudência ou ingenuidade. Representa o momento em que você reconhece que segurança é ilusão e controle é miragem. Aquela liberdade vertiginosa que às vezes te invade quando você abandona planos rígidos e se abre para o desconhecido. Aquela leveza que surge quando você para de carregar
carregar o peso de expectativas suas e dos outros, aquela alegria espontânea que brota quando você age a partir da intuição em vez do cálculo. São expressões do seu espírito finalmente dançando no ritmo da vida, em vez de marchar no compasso do medo. Não é irresponsabilidade, é confiança. Confiança não em um resultado específico, mas na sua capacidade de responder criativamente ao que quer que a vida apresente. A verdade final que poucos têm coragem de abraçar é que não há garantias, nem nas cartas, nem nas estrelas, nem nos planos mais cuidadosamente elaborados. A única certeza é a incerteza, e a verdadeira sabedoria está em encontrar liberdade nessa verdade em vez de terror. Você está no limiar dessa compreensão agora, aquela sensação crescente de que o controle que você pensava ter era sempre ilusório, de que a vida é muito mais selvagem e imprevisível do que qualquer sistema pode capturar, de que há uma beleza profunda nessa imprevisibilidade. É o resultado direto do seu nome ter sido reconhecido por aquela parte de você que sempre soube que você não veio para este mundo para viver uma vida pequena e previsível. Você veio para arder, Sagitário, para iluminar, para transformar. E agora, finalmente, você está pronto para deixar esse fogo queimar sem restrições. Talvez você perceba agora, Sagitário, que esta conversa nunca foi sobre estrelas ou cartas. Foi sobre aquele momento silencioso, quando você finalmente olhou para seu reflexo e viu não apenas quem você é, mas quem sempre foi por baixo das camadas. Seu nome sendo dito não foi um evento cósmico, foi o som da sua própria voz interior, finalmente sendo ouvida acima do ruído do mundo. Como uma chave girando em uma fechadura que você nem sabia que existia, abrindo não uma porta para fora, mas um caminho para dentro, para aquele espaço sagrado onde sua verdade sempre esperou, paciente como uma semente enterrada no escuro, confiante no seu próprio tempo de florescer. As palavras que trocamos aqui não são tinta em papel ou pixes em tela, são pedras lançadas no lago da sua consciência, criando ondas que continuarão muito depois do último eco. Você sentirá essas ondas nos momentos mais inesperados, quando o céu mudar de cor no crepúsculo e algo dentro de você reconhecer aquela mesma transformação. Quando uma decisão aparentemente simples carregar o peso de um chamado ancestral, quando o silêncio entre as palavras de uma conversa revelar mais verdade que todas as frases pronunciadas. Nestes momentos, lembre-se, não foi o mundo que mudou, foi sua capacidade de ver além das aparências, de sentir além das superfícies, de existir além dos limites que um dia acreditou serem reais. A verdadeira magia nunca esteve nos rituais ou nas previsões, mas na sua disposição para abandonar quem você pensava ser e abraçar o desconhecido, que sempre foi seu verdadeiro lar. Esta não é uma despedida, mas um reconhecimento de que a conversa mais importante continua dentro de você, entre a pessoa que você foi ensinado a ser e aquela que você realmente é. Compartilhe esta mensagem não como quem passa adiante informação, mas como quem acende uma tocha na escuridão, permitindo que outros encontrem seu próprio caminho através da luz que você agora carrega. Porque a verdade que descobrimos juntos não pertence apenas a você. Ela vive e respira em cada coração corajoso o bastante para ouvir o próprio nome sendo chamado pela voz do seu destino mais autêntico.